Quando vocês abrirem o Figma pela primeira vez, essa é a interface que vocês vão encontrar. Aqui a gente tem uma barra lateral onde a gente vai poder controlar os nossos times e nossos arquivos. A barra principal onde a gente vai poder clicar e entrar nos nossos arquivos. E uma parte de cima onde a gente vai poder criar novas abas, por exemplo. A minha aqui tá meio desorganizada, inclusive, mas no caso de vocês, vocês vão ser inseridos dentro de um time. Então vão ter menos arquivos, vai estar tudo mais simplificado e organizado. Para isso, eu criei um time teste para demonstrar para vocês. E basicamente, para vocês entrarem nesse time, vocês vão receber um link de convite onde vocês vão criar a conta de vocês e serem inseridos nesse time. Mas isso pode ser feito aqui nesse local, onde a gente pode trocar a visualização dos times. Então, eu criei um time teste aqui, onde eu vou entrar. E é assim que mais ou menos como vai ficar. Aqui na barra lateral vocês vão poder trocar o time de vocês. No caso, eu imagino que vai ser só um. Aqui vocês vão poder ver todos os rascunhos de arquivos que vocês criaram, todos os projetos. Então, dentro de um time, podem ter mais de um projeto, inclusive. Para vocês criarem um projeto, vocês precisam de um acesso de administrador. Então, vocês não vão ter essa ferramenta disponível, mas a gente só vai precisar de um projeto, que vai ser o projeto onde vão estar todos os arquivos de vocês. Bem aqui, é aqui onde vocês vão poder entrar no arquivo de vocês sempre que vocês precisarem fazer alguma alteração, ou onde eu vou deixar o feedback de vocês. Basicamente, para criar um arquivo, você vem aqui no botão de criar, e aí você vai ter três opções de arquivos do Figma. O arquivo de slides é uma nova ferramenta do Figma, onde você é tipo um PowerPoint, onde você pode criar slides pelo Figma. O FigJam eu vou explicar numa outra aula, mas é basicamente uma forma de criar diagramas no Figma. E o que vocês vão utilizar para fazer os designs é um arquivo de design. Aqui é a principal interface que vocês vão ver quando vocês estiverem editando o arquivo de vocês, os designs de vocês. Então a gente tem dois painéis, um do lado esquerdo e direito, e a nossa barra de ferramentas. Esse painel esquerdo é onde vão estar todas as suas camadas. Então, o Figma é um programa que é organizado por camadas. Por exemplo, se eu criar dois quadrados aqui, eu posso controlar qual quadrado fica em cima do outro, arrastando uma camada para baixo ou uma camada para cima. Ele também é um programa baseado em páginas. Então, por exemplo, se você quiser organizar, fazer um design de um aplicativo com várias páginas, é recomendado que você faça algo tipo assim, onde aqui vão ficar todas as páginas da home e aqui vão ficar todas as páginas da configuração. Se vocês perceberem, eu posso colocar coisas diferentes em uma e na outra e navegar dessa forma. Além disso, tem disponibilidade de assets, que é basicamente uma forma de você ter alguns componentes prontos que já estão disponíveis na aba de comunidade ou que vocês podem criar vocês mesmos, mas a gente não vai utilizar muito isso. Aqui a gente tem algumas opções, né, de configurações e ferramentas que também são muitas opções, é algo bem extenso, mas vocês vão se acostumando com isso aos poucos. E aqui algumas opções e opções do arquivo especificamente, como exportar, adicionar sidebar, né, que é aquela parte do favoritar, e também mudar o nome, que a gente pode colocar qualquer nome. Esse menu ele sempre vai poder ser ocultado clicando nesse botão. E agora partindo para esse lugar aqui, é onde você vai editar os estilos dos seus arquivos. Então, basicamente, a gente pode mudar a posição onde ele fica aqui, x, y. É algo bem intuitivo. Tem uns íconezinhos para vocês serem guiados aqui. Então, tem o do ângulo, de rodar 90 graus, W de width, né, que é largura em inglês, e height, H de height. Aqui a gente tem a opacidade, então a gente pode diminuir a opacidade, aumentar a opacidade.
O Figma tem uma coisa bem legal de campos arredondados, que você pode controlar um por um, ou você pode controlar todos ao mesmo tempo. Essas especificidades vão ser tratadas com profundidade mais tarde. E o Figma também tem algo muito legal, que é o, a suavização desses cantos arredondados. Não sei se vai dar para perceber, mas se vocês olharem bem de perto, dá pra gente controlar quão suave vai ser essa curva, tá? É algo que no design parece que não faz diferença, mas faz muita diferença. Então, aqui no fio é onde você vai controlar as cores. E aí, aqui é um painel de cores bem parecido com qualquer programa, tipo Photoshop, GIMP, se vocês já utilizaram. A gente pode fazer algumas coisas, tipo gradiente, e aí tem vários tipos de gradiente aqui. Adicionar uma foto, um vídeo, entre outras coisas. Isso daqui tudo também tem várias opções. Aqui é aqueles assets que eu mostrei mais cedo. O iOS, Material Designer, que são o da Apple e do Google. Mas vocês também vão se acostumando com o tempo. E essas opções aqui, para quem também já está acostumado com o Photoshop, é, é algo extra que vocês podem adicionar nos projetos de vocês. Mas é o jeito como as cores, né, vão ser processadas pelo programa, que também vai demorar um pouco para vocês se acostumarem, mas é algo que não é tão necessário assim. Além disso, vocês podem adicionar uma stroke nos elementos de vocês. Aqui a gente controla a cor, aqui a opacidade, inclusive no fio e na stroke a gente pode esconder ou apagar. E a stroke a gente também pode controlar, por exemplo, a grossura, se ela está no centro ou para dentro ou para fora. E também é muito importante que tenhamos alguns efeitos aqui, então sombras tanto para dentro quanto para fora, blur e também background blur, que é algo muito legal para fazer sobreposição. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, se vocês perceberem, eu posso colocar um background blur atrás. E também a gente pode exportar como PNG, JPG, SVG, PDF, cada um desses elementos. Além disso, clicando com o botão direito em um elemento, a gente tem várias outras opções também, que ficaria muito extenso explorar cada uma delas aqui especificamente, mas é algo que vocês vão se acostumando ao longo do tempo. E principalmente aqui a gente tem a nossa barra de ferramentas. Então, essa primeira opção, se vocês clicarem na setinha, a gente vai poder ter a seta principal, né, que vai mover os elementos. A gente também tem a mãozinha, que a gente vai poder navegar ao longo do arquivo. E principalmente aqui, eu vou passar rapidamente por algumas que eu julgo que são as mais principais, assim, que vocês mais vão utilizar. A gente tem a criadora de frames, que também vai ser explicado mais tarde, mas é basicamente uma moldura onde você pode colocar os seus designs dentro para ficar mais organizado. Além disso, tem as sections, que são molduras para as molduras. Então, se eu tenho vários frames, eu posso encapsular todos eles dentro de uma section, que é uma seção, né? Vou colocar um nome aqui, por exemplo. A gente tem a ferramenta de formas, então um quadrado, uma linha, uma seta, uma elipse. Aqui a gente tem a de polígono, mas ele começa com um triângulo, mas você pode aumentar a quantidade de lados que tem esse polígono, clicando nessa bolotinha e arrastando. Também tem a de estrela, que pela mesma lógica você também pode aumentar a quantidade de pontos da estrela e aumentar o raio ou diminuir. E também dá pra gente adicionar a imagem, né? Aqui a gente tem aquela básica ferramenta de caneta de todos os programas de design. Ela é bem intuitiva também. Dá pra gente fazer curvas,
controlar essas questões assim da curva depois, né? Então é algo também que vocês vão se acostumando. E a de pincel, que é basicamente a mesma coisa. Então, se você tem mesa digitalizadora, essa daqui também vai ser mais fácil de utilizar em alguns cenários. Além disso, existe a manipulação de textos. Você clica nesse símbolozinho para você criar um texto. E também é algo bem intuitivo, que são as opções de texto, as opções de tipografia. Aqui a gente pode mudar a nossa fonte, colocar ela em bold, regular. Aqui você mexe na tipografia, aqui você mexe na fonte específica dentro da tipografia. A gente pode alterar também o tamanho do texto, se ele vai ser centralizado ou não. Então, por exemplo, se ele vai ser centralizado ou não. Vocês perceberam que dá para também arrastar um elemento para alterar a altura dele ou a largura dele. Aqui tem algo muito legal do layout do texto que também vai ser mais aprofundado, mas o texto ele pode ter tanto a altura quanto a largura fixa, ou ele pode ter só a largura fixa, ou ele pode ter tudo automaticamente colocado. Então vocês podem mudar isso aqui também. Além disso, você pode colocar o texto embaixo, no meio ou em cima, se tiver uma altura maior do que ele. Coisas como espaçamento dos caracteres ou largura das linhas, na verdade, a altura das linhas, né? A gente pode colocar como automático ou 0% aqui. E também tem algumas características que vocês podem explorar ao longo do tempo das tipografias. Isso pode variar um pouco de tipografia para tipografia. Tem algumas tipografias que são, por exemplo, variáveis, onde não tem só light, regular e bold, por exemplo. Você pode colocar um número, uma variável de 0 a 1000, que vai controlar a largura dessa tipografia. Então, tem essas opções de texto também que vocês podem explorar depois. Além disso, a gente pode clicar aqui para adicionar algum comentário. E aí ele vai ficar aqui assim. É basicamente desse modo que eu vou dar os feedbacks para vocês. Então, quando eu colocar um comentário e vocês resolverem o feedback, vocês podem clicar aqui, que o comentário vai ficar resolvido. E aqui vão ter algumas ações onde vocês podem encontrar os assets ou plugins que vocês estejam utilizando. E a gente vai falar mais sobre isso depois. E também tem o modo de desenvolvedor, que não tem todos as ferramentas, as features disponíveis para o nosso plano, mas é algo que a gente não vai utilizar nesse processo seletivo. Então, basicamente é isso. Além disso, tem esse botão aqui em cima onde você pode clicar em compartilhar, para você compartilhar o seu link com alguma outra pessoa para ela ver. Tem aqui também o botão de protótipo e nessa barra da direita a gente pode trocar entre design, onde a gente pode mexer em todas essas especificidades que eu comentei, mas a gente também pode clicar em prototype, que a gente pode especificar também algumas características da prototipação, que é algo que eu vou falar na próxima aula.